Equações paramétricas da reta. Dada a equação vetorial da reta, essa equação baseada aqui no R3, no espaço, então você tem um ponto genérico, x, y, z, que é igual ao um ponto conhecido, x1, y1, z1, e o vetor definido aqui por a, b e c. Então, esse vetor é multiplicado pelo parâmetro t. Essa é a equação vetorial da reta. Tem esse nome porque você tem um ponto da reta e tem um vetor que vai determinar a direção dessa reta. Então, a partir disso, você consegue achar um determinado ponto da reta tendo o parâmetro t e tendo, é claro, um ponto conhecido dessa reta. E aí nós podemos escrever uma equação paramétrica. Essa aqui é a equação vetorial, que você está envolvendo um ponto e o vetor para definir um ponto da reta. E agora nós vamos separar essas equações por coordenadas. Olha, vamos fazer o quê? T, vou multiplicar cada um desses componentes do vetor. Depois eu vou somar com o ponto. Então vai ficar x1 mais TA, ou AT, y1 mais BT, z1 mais CT. Então agora eu vou fazer a identidade, né? Então vamos ter um sistema. X vai ser igual a x1 mais AT. Y vai ser igual a y1 mais BT. E Z vai ser igual a Z1 mais CT. Essas são as equações paramétricas, porque há uma valorização do parâmetro, né? Você tem o ponto X, né, do meu ponto da reta, a abscissa, né, ela vai ser definida a partir da abscissa do ponto conhecido, mais o parâmetro, por isso que é paramétrica, vezes a componente I do seu vetor, né? A componente horizontal na direção X. E o Y segue isso aqui na direção Y e o Z na direção Z, que aqui está com uma letra C, que é a componente vertical, né, a cota. Então, a partir disso, a gente pode escrever uma equação paramétrica muito simples aqui. A gente tem um ponto, o vetor. Então, vamos pegar 3 mais 2t para escrever a primeira equação. A segunda equação em y é menos 4 mais t, que aqui é 1 vezes t. E z vai ser igual a 2 menos 3t. Então, tem algumas considerações que a gente pode fazer, né? Aqui tem um probleminha bem legal, mas vamos ver aqui no GeoGebra a equação paramétrica. Vamos alterar aqui alguns parâmetros. Para isso, nós temos um trabalho aqui no GeoGebra, que foi do autor Ricardo Misturini. Você pode procurar no Google, equações paramétricas da reta no GeoGebra. Então ele deixou pronto para a gente aqui, e já um código, né, para a gente interpretar, por exemplo. Então aqui nós temos os parâmetros do vetor, né, no espaço, né, A, B e C. Eu falei parâmetros, mas são os componentes. Aqui nós temos o ponto, as coordenadas do ponto, que define a equação, né? Lembrando que esse A, B, C a gente chama de vetor diretor. E esse ponto aqui, x0, y0, z0, na equação eu chamei de x1.
YZ1 é o ponto da reta. E aqui está a equação paramétrica. O Ricardo, ele colocou aqui o parâmetro T, ele está no sistema de controle deslizante e é possível ele botou de tal forma que esse controle deslizante está variando. Então, o parâmetro T, ele variando, vai achando os pontos sobre a reta, que tem como coordenadas, né, como ponto de reta, esses que estão aqui, ó, são pontos, estão no formato decimal, e tem um vetor diretor. Então, ele permite aqui que a gente altere esses pontos. Vou colocar aqui o x igual a 1, por exemplo, tá vendo? O y igual a 2, e o z igual vou colocar aqui igual a 1 também. Ficou muito em cima? Ficou não, ficou 1. Então aqui nós temos, e é possível girar, tá vendo a tela? Nós estamos vendo a equação paramétrica dessa reta, né? Só que quando eu mexi aqui, alterou um pouquinho aqui o x igual a 1, pronto. Vamos botar igual a 1, vai ficar números naturais, né? Agora, ó, essa é o ponto conhecido, é o ponto P, ó. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Esse ponto P, ele tem coordenadas 1, 2 e 1. Ó, agora vai coincidir o ponto P móvel, né, que está se movendo pelo parâmetro T. Então aqui você consegue visualizar a reta, o ponto e o parâmetro T alterando. E aqui a gente pode alterar o vetor. O vetor é o chamado vetor diretor, ele determina a direção da reta. Então, quando eu alterar aqui, por exemplo, o componente A, eu vou estar alterando na direção X. Então, vem aqui, ó, na direção X, alterando significativamente a direção X, que no caso, né, olha como o vetor diretor, ele determina a direção da reta. Direção X, vou botar olhando por cima, né? Vamos colocar aqui a direção X. 2, tá vendo? Vai até o 2, vai até... Opa, já botou negativo. É o eixo vermelho, tá vendo? O eixo vermelho, tá vendo? Ele foi até o ponto 2. Se eu coloco a direção y em 0, fica mais claro pra gente, ó. Ó. Opa, vamos acertar agora. Pronto. Vocês veem claramente que esse eixo vermelho é a direção X. Então aqui eu estou colocando nesse sentido positivo, eu posso ir para o sentido negativo do vetor. Dá um zoom out, né? Olha aí. No caso, o y, a direção y está nula, né? Então não tem um ângulo entre eles, tá? Agora eu vou colocar um ângulo aqui. Vou zerar aqui a direção x. Vamos trabalhar com a direção y. Vamos lá, zerar o x. Tem que ter uma sensibilidade no comando aqui. Pronto. E agora você vê que ele está com a direção x e y nula. Então ele só está subindo, que é a direção do C, ó. Que é o C, é a cota, né? Agora eu botei negativa, mas não muda, ó. O vetor diretor não muda, porque só está alterando a cota. Então ele só muda o sentido do vetor direção, mas a equação da reta não altera-se, né? Então
Olha aqui, passando com o vetor. Bom, vamos colocar então o y está no caso aqui de verde, né? E a cota, que é o z, está de azul. Então vamos colocar aqui um ângulo para o y, né? Positivo. Aí o vetor direção determina outra reta, né? E vamos também colocar aqui para o x, uma direção no x. Tá vendo como ele acompanha? Pronto. Muito legal esse código aqui no GeoGebra, que a gente pode interpretar o vetor direção, determinando aqui, através das equações paramétricas, o seu comportamento. Então, pessoal, finalizamos assim essa explicação baseada nesse código e nessa explicação